Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, sejam bem-vindos ao programa Diálogos da Seiichi Onoye. Nosso programa vai ao ar toda sexta-feira às 20 horas aqui no canal do YouTube da Seiichi Onoye do Brasil. Quero convidá-los para já curtirem este vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para vocês sempre receberem em primeira mão os nossos conteúdos por aqui. E hoje nós temos uma temática super especial, super atual, que é a questão da ansiedade. O que é e o que a gente pode fazer para se livrar dela. Eu sou a líder da Iluminação Marina e estarei mediando nossa conversa de hoje. Então, vou apresentar o nosso time de orientadores que vai fazer parte desse diálogo. Então, nós temos aqui o preletor da sede internacional, o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Muito obrigada. Muito obrigado, Aline e amigos. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês. A preletora em grau sênior Araci Rufi Freitas. Muito obrigada. Muito obrigado. Olá, é uma alegria estar aqui nesse Diálogos. Muito obrigado. E o preletor em grau sênior Alexandre do Amaral Ribeiro. Muito obrigada. Olá, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos nesse diálogo. Muito obrigada, preletores. Então, hoje a gente vai falar sobre a ansiedade, né? Existem vários lugares que falam sobre os efeitos, o que fazer para trabalhar a ansiedade, mas hoje nós vamos falar sobre a luz dos ensinamentos da Seiichi Onoye, né? O que a ansiedade tem atrapalhado a nossa vida e como que a gente pode lidar com ela. Então, preletora Araci, começando, né, pela senhora, há momentos em que nós sentimos super felizes e aí por outras horas a gente tem vontade de sumir, né? Segundo o ensinamento da Seiichi Onoye, o que isso significa? Então, no livro Reconstruindo a Vida Humana, o mestre Masaru Taniguchi fala sobre esses momentos da nossa vida onde, às vezes, nós estamos com intensa felicidade, praticamos o ensinamento da Seiichi Onoye e tudo vai dando super certo na nossa vida. A gente vai prosperando, a gente se harmoniza, a gente tem um emprego, tudo vai dando certo, né? Que ele chama o pré-amar da fé, né? É a maré alta da nossa fé. Mas, de repente, acontece alguma coisa que a gente parece que nada mais dá certo, né? Pode surgir uma doença, uma desarmonia, as coisas parecem começar a reverter e dar errado na nossa vida. E ele diz que esse é o momento da baixa mar da fé, mas que a gente não deve se preocupar com isso, porque o que a gente, no instante, pensa, nossa, minha oração não foi atendida, eu pensei que eu estava sendo atendida, tudo estava dando certo, e agora tudo está começando a dar errado. O importante é nós mantermos a nossa fé, continuarmos as nossas orações, nossas práticas, porque isso nada mais é
que uma autodesintegração da ilusão. A nossa fé está sendo atendida, por isso que dá esse revertério aí na nossa vida. E nesses momentos em que as coisas parecem que não estão dando certo, que normalmente vem essa ansiedade, as coisas, né, não darem certo. E aí, o diretor Marcos Rogério, o que a Seitianoye entende, né, por ansiedade? Quais são esses principais fatores que podem desencadear? Bom, na verdade, nós temos algumas literaturas que falam um pouquinho sobre ansiedade, né? Uma delas é A Verdade, volume 4, que está na página 257, esse livro que eu tenho aqui em mãos. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho que, através de um estudo, né, científico, a gente sabe que essa questão da ansiedade, né, ou ânsia, né, ela já vem com a gente, já acompanha, já nos acompanha. Outro dia eu estava assistindo um vídeo do professor Ivan Capelato, que é da Unicamp de São Paulo, que é uma universidade de São Paulo, em Campinas, e ele falava justamente sobre essa questão do que nós temos no nosso cérebro, chamada amígdala cerebral, que ela é responsável por 4 instâncias. É uma pecinha que se desenvolve lá nas 3 primeiras semanas da nossa existência, como feto ainda, né? E a ansiedade faz parte, inclusive, ela é um mecanismo de defesa do organismo, que justamente para que o feto, por exemplo, que não sabe falar, né, o feto não, perdão, o bebê já, né? O bebê que não sabe falar, ele precisa se comunicar, por exemplo, quando ele está com fome, com sede, com alguma dorzinha, etc. e tal. Então, a amígdala dispara, né, um mecanismo que gera certa ansiedade, que é um mecanismo para dizer as coisas não estão legais, eu preciso de um atendimento. Então, é um processo que a gente tem que encarar como algo do próprio organismo, não temê-la. Esse é um aspecto. Depois, obviamente, a gente fala um pouquinho mais para frente, porque você tem pós-ansiedade, a questão que pode gerar medo, depois a raiva, a angústia, mas aí a gente fala um pouco mais para frente. Então, se a gente já primeiro entender que isso já é um processo que acontece dentro do nosso organismo, a gente vai temer, porque parece que é um bicho que veio de fora e diz, não, agora está me engolindo por dentro. Não, é algo que o organismo utiliza para que a gente se mantenha conectado e busque, né, o atendimento das nossas necessidades. Mas no livro aqui, que é justamente o capítulo, aliás, é um item, né, vencer a causa da ansiedade. Olha só, está aqui escrito, na página 257. Então, ele diz justamente que inquietações e temores devemos eliminar logo na raiz, né, a raiz da sua origem, né? Então, o sentimento de intranquilidade, que é o gerado pela ansiedade, gera isso, né? É um presságio lançado pelo mundo das ondas mentais de acontecimentos prestes a ser concretizados no mundo fenomênico. Ele pode estar prenunciando a ocorrência de uma disfunção do nosso organismo, depois nós vamos falar um pouquinho sobre a Seitianoye ser a favor ou não de um tratamento médico, mas aqui já está dando a dica, né? Quer dizer, se nós estamos falando que pode ser gerado por uma disfunção do organismo, ou desenrolar no mundo da mente, quer dizer, de um filme, né, que vem de fracasso, que a gente passou, etc. e tal. Então, a causa da intranquilidade, ela pode sim ser destruída a partir do momento que a gente toma consciência de quem nós somos, né? Na verdade, somos filhos de Deus. Então, o professor coloca como uma das causas, né, da ansiedade, ou organismo, ou uma questão do organismo, ou algo que a gente está prenunciando, que vai imaginando que pode acontecer, um temor que está na nossa mente, que às vezes a gente não identifica qual é esse temor, e esse é um grande problema, né, da questão da ansiedade, e isso, então, vai gerando o problema que a gente está tratando hoje, que é justamente a questão da ansiedade. Então, esses 2 pontos que está tratado no livro A Verdade, volume 4, a página 251. Normalmente essas sensações elas vão nos paralisando, né? E aí isso acaba afetando a nossa vida como um todo, né? Então, quando você diz paralisando, a questão maior é que aí já está virando um temor, que já é um outro estágio que a gente precisa depois, então, conversar melhor, que aí já é uma questão, um passinho adiante, um pouquinho mais preocupante. Nada que a gente não consiga vencer, mas precisa ficar atento. Sim.
E, professor Alexandre, né? Pode ser que quem está nos acompanhando em casa não viva a situação de ansiedade, mas pode ser que conheça ou conviva com pessoas que têm esse sentimento, né? E daí não sabe como reagir e lidar, né, com essa pessoa. De que apoio, de que forma, né, esse apoio dos familiares e amigos, né, pode ser útil nesse enfrentamento da ansiedade? O apoio dos familiares é fundamental, né? Mas, antes de tudo, é preciso a gente retomar, né? Inclusive, buscando aí uma ligação com o que nós ouvimos da preletora Araci, do preletor Marcos Rogério, né? Em que nós vivemos num mundo assim de vicissitudes. Quando eu digo nós vivemos num mundo de vicissitudes, em relação, eu estou falando em relação ao mundo material. Uma hora as coisas vão bem, outra hora as coisas não vão tão bem, e a gente acaba captando, né? E também gerando ansiedades, captando pensamentos que são que às vezes geram medo, né? E o medo é sempre um pouco mais concreto, né? A ansiedade, você às vezes nem sempre sabe muito bem por que ela está acontecendo. Alguma coisa que está dentro de você e você tem medo que não dê certo, né? Algum plano que você tem, alguma coisa, né? E nesses momentos é preciso eu me lembrar, é voltar às minhas raízes. A primeira raiz é o entendimento de que eu sou um filho de Deus, que eu sou um ser espiritual. Quanto mais eu me afasto disso, acabo me esquecendo de que eu sou plenamente protegido, orientado por Deus, que Deus me provê de todas as coisas. Essa sensação de se afastar da sua essência, né, vai gerando uma certa insegurança, né, e que vai dando um medo, uma ansiedade. Se eu tenho nos meus familiares, né, pessoas que realmente eu consigo me conectar no sentido de amar, de perceber o quanto eu sou amado por eles, de eu ter essas pessoas que não dirigem palavras de crítica, né? Porque não é a crítica que vai fazer com que eu transcenda e consiga sair dessa paralisação a qual você se referiu anteriormente. Mas é justamente o elogio, é lembrar, você é capaz, nós estamos juntos, nós estamos aqui, somos uma família, as suas questões são as nossas questões. Lembre-se que a Seitinoye nos ensina que quando uma pessoa da família adoece, né, por alguma questão qualquer, seja ela física, emocional, financeira, às vezes a gente fala também, né, todos da família estão. Né? Não é só uma pessoa, é a família que está. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que a família, ao invés de desconsiderar a questão pelo qual o membro está passando, ela acolha, né? Acolher. E a gente, de nossa parte, treinar para se permitir acolher. Né? A gente tem que se permitir ouvir. Então, eu me permiti sentir essa ansiedade, lembrando que o professor Marcos Rogério falou, é de suma importância. Né? A ansiedade é algo assim que, na verdade, faz parte do ser humano. Né? E, assim como a coragem. Né? Imagina um médico precisa fazer uma cirurgia. Né? Ele precisa usar um bisturi para rasgar uma pessoa. Né? Vamos dizer assim, para abrir. Isso exige coragem, né? Coragem. Esta coragem está sendo usada de maneira positiva, para o bem. Né? Então, como que a gente pode aproveitar a nossa ansiedade para seguir adiante, ir adiante? Né? Então, o apoio da família é fundamental, a oração é fundamental, a paciência. Então, o que eu diria assim se tem alguém na sua família dessa forma, antes de criticar, né, tenha empatia. Tenha empatia, ouça, procure entender, né, e procure o caminho do retorno ao entendimento de que nós somos seres espirituais e que somos providos de todas as coisas. Eu acho que Olha, achei culto que vai dar tudo, vai fazer tudo melhorar. Desculpe, Pedro.
Essa colocação foi maravilhosa, realmente. A importância do acolhimento, de a gente abraçar, de a gente manifestar o amor a esse amigo, a esse familiar. E também, além de conversar, de deixar ele extravasar esse sentimento, essa ansiedade, porque ele está passando, dar uma oportunidade de ouvi-lo, né? E também de nós praticarmos a meditação Shinsokan, visualizando a imagem perfeita, né, dessa pessoa, desse nosso amigo. E também o que eu costumo praticar é preencher a oração da cura divina, a forma humana, que é um expediente que nós temos dentro da Seichonoye, para que haja essa antena também, mais uma conexão, né, com a sua imagem verdadeira, com a sua natureza búdica, né? Então, a oração realmente é muito importante. E esse amor, esse acolhimento, esse abraço, essa paciência. Às vezes não é fácil, mas a pessoa está tão ansiosa que ela às vezes não se abre, mas depois ela vai... chega um momento que ela vai aquilo vai explodir dentro dela de uma forma mais intensa e ela vai, então, dar oportunidade para que a gente possa dar esse amparo como amigo e como família. Maravilha. Realmente, o contato, né, o retorno da consciência de que somos filhos de Deus, né, como o leitor trouxe, isso vai tanto por nós olharmos para a pessoa que está próximo de nós, né, de enxergar que é filha de Deus, assim como se você está passando por isso, né, você se enxergar como filho de Deus é o que nos dá esse alicerce, né, mas muitas vezes a gente precisa, às vezes, de ferramentas para conseguir, né, encontrar esse caminho. Então, Dr. Marcos Rogério, se quiser compartilhar práticas, atividades que podem ser adotadas no nosso dia a dia, né, que auxiliem nesse processo de conexão realmente com Deus. Bom, acho que a primeira questão que o professor Alexandre traz e a professora Aracy completa é justamente o acolhimento da família. A gente coloca uma questão que é muito importante. Cada um de nós precisa se sentir pertencendo a alguém ou a alguma entidade, a alguma coisa. A gente precisa estar pertencendo a alguém ou a algo. Isso é uma questão muito fortemente humana e que tem sido desleixada, posso dizer assim, por algumas famílias, não é? A partir do momento que famílias começam a adotar aí um sistema de cada um no seu quadradinho, cada um com o seu celular, as crianças começam a crescer num ambiente que não se sentem pertencendo àquele local. Mas dá para reverter isso a partir dessa primeira prática que eu colocaria como prática familiar, já que a gente está tocando nesse assunto da ansiedade, não como uma questão única e exclusiva de uma pessoa. Quer dizer, eu estou com ansiedade, o problema é meu. Não, o problema é de todo mundo que está à volta dessa pessoa. Então, ela precisa voltar a sentir-se pertencendo àquela família, àquela comunidade, aos amigos, à igreja. Isso já é a primeira ação que a gente pode fazer com uma pessoa. Agora, a pessoa em si, ela, né, para começar como prática, a professora Aracy falou da própria meditação, né? Nós temos aí uma das questões que é extremamente relevante. Primeiro que, às vezes, a pessoa também não está muito afim de meditar, né? Quer dizer, ela não consegue se concentrar. Então, a gente precisa tirar aquela ideia de que meditação é simplesmente eu ficar parado meia hora, concentrado, não. Qual é o fato do momento que você senta, respira, inspira, expira, inspira, expira, e vai dizendo, né, aqui vive a vida de Deus, aqui vive a vida de Deus, aqui vive a vida de Deus, não sou eu quem realiza as minhas obras, mas é Deus através de mim. Já é o início de uma meditação, né? Então, isso vai fazendo com que, inclusive, isso está mais que comprovado, né? Que a gente vai ativando alguns sistemas, né, dentro do nosso córtex cerebral, que vai fazendo com que a gente ative regiões no cérebro que vão começando a fazer com que a gente comece a lidar melhor com essas questões de ansiedade e temor. Essa primeira seria uma prática. Obviamente, a pessoa precisa entender dentro do quadro, que existem quadros e quadros de ansiedade, onde é que eu me encaixo nele. Quer dizer, o esforço pessoal é importante, mas também eu preciso entender assim, o que me faz bem, né? Será que é parar uns 5, 6 minutos e inspirar, expirar, sentindo é a vida de Deus que flui pelo meu interior, não sou eu quem realiza as minhas obras, mas é Deus? Ok. Eu posso pegar um livro também, um livro da Seichonoye e começar a ler aquele livro para me animar. Eu posso ir até uma reunião da Seichonoye para sentir conectado com as pessoas e ouvir palavras da verdade.
Então, essas práticas que a gente vai realizando no dia a dia tem que ser práticas que nos satisfazem, até a gente chegar num ponto que, de repente, a gente entenda qual é o mecanismo que disparou essa ansiedade, né? Que pode ser de alguma coisa que ficou lá no passado, pode ser uma coisa recente que aconteceu com a pessoa. Então, dê tempo ao tempo, vá fazendo com que as práticas consigam surgir dentro de você de forma natural. Conversei com pessoas já que estavam com crise de ansiedade e aí já me diziam, olha, eu não consigo meditar, eu não consigo mais ler, eu não consigo mais isso, mais aquilo. Então, parece que tem uma barreira gigantesca na frente dessa pessoa, ela não consegue transpor essa barreira. Então, vamos conversar, vamos bater um papo. O que está acontecendo com você? E aí, na conversa, a pessoa já foi se tranquilizando, depois foi, inclusive, até numa reunião da Seichonoye, indo naquela reunião da Seichonoye, aquilo deu uma tranquilidade incrível, porque a pessoa diz que ouviu uma palavra que realmente estava precisando ouvir, e a partir dali ela conseguiu ir engrenando nas práticas que exigem um pouquinho mais de concentração. Então, eu diria que esse é um dos caminhos possíveis para lidar com essa questão da ansiedade dentro das práticas da Seichonoye. E nós temos, achei fantástica essa sugestão do professor Marcos Rogério, que realmente a pessoa, quando ela está nesse processo, ela normalmente não consegue fazer uma concentração para fazer uma meditação Shinsokan normal, né? Mas só a parte dessa respiração e inspiração, sentindo que a vida de Deus, que é um ser espiritual que está unida com Deus, é muito importante. Ela conseguindo fazer isso, inspirando, expirando, ela já vai se acalmar, ela já vai se acalmar. E nós temos um poder grandioso dentro de nós, que é o eu sou, né? O eu sou, ele ativa uma força gigantesca de dentro de nós, né? Então, eu também, esses dias, eu falei para uma pessoa que estava nesse processo de ansiedade, fazer esse processo da inspiração e respiração, e mentalizar, eu sou um com Deus, eu sou um com Deus, eu sou um com Deus. E nós temos também a Sutra em 30 capítulos para a leitura diária, que são orações, né? São mentalizações curtas para cada dia. Temos também os preceitos de luz da Seichonoye, são preceitos diários que a pessoa também pode estar lendo. Então, é uma literatura mais breve, mais curta, que vai fazendo com que ela se conecte com esse ser espiritual que ela é. E tudo isso vai ajudando, né, a ela a voltar, né, a manifestar a sua origem e sair dessa crise de ansiedade. A gente tem que buscar ferramentas, né, que se encaixem para o momento que a gente está, então, né, porque muitas vezes não parar ali e super meditar não vai ser possível, e acho que uma das riquezas que o preletor Marcos Rogério trouxe foi estar nesse grupo, que é uma coisa que a gente já está falando sobre o acolhimento, né, então as nossas reuniões presenciais também, né, que aqui é uma delícia, a gente pode assistir em qualquer lugar, estar, né, a qualquer tempo, escutando, né, as palavras da Seichonoye, mas nada como estar em um grupo, em pessoas, em essa troca, né, esse acolhimento, porque às vezes é ali, numa conversa com a outra pessoa, que você vai conseguir libertar, né, alguns sentimentos e sentir pertencente. Então, já aproveito para convidá-los a fazerem parte das nossas reuniões presenciais também, porque tenho certeza que essa rede de apoio fará toda a diferença, né? Então, e vai nos auxiliar também nesse caminho de contato com Deus. Então, preletor Alexandre, essa conexão com Deus, como que ela pode nos auxiliar nesses momentos? A preletora Aracy falou muito sobre, né, eu sou um com Deus, mas por que isso faz tanta diferença? Faz total diferença, porque, na verdade, é um retorno à nossa essência, né? É um retomar e compreender que eu sou um ser pleno, né? Então, essa conexão com Deus não é de pedir a um ente distante e afastado que decide a minha vida. Não é isso, né? A gente não ora para mudar as pessoas, a gente não ora para fazer solicitações sem que a gente mesmo entenda
que a nossa essência é Deus. Então, o principal da conexão com Deus e por isso que ela muda tudo, né? É entender que desde o início todos já são salvos, já são filhos de Deus, são seres espirituais e reconectar-se com Deus exige a gente acalmar a mente, o que é essencial para a questão da ansiedade. Nós falamos aqui da família, do acolhimento, dos grupos, né? Mas o que é importante também para a família, para os grupos e tudo mais? É que esse acolhimento seja um acolhimento que não fique o tempo todo focando no dito problema ansiedade e no que ele gera, mas que acolha a pessoa na sua essência. E assim a pessoa também se permitir voltar a Deus através da meditação, sim. Não é uma meditação protocolar, como o preletor Marcos Rogério falou. Então, não é que necessariamente eu tenho que ficar 1 hora, 10 minutos, 15 minutos parado para fazer uma meditação Shisokan, porque o que nós aprendemos na Sutra Sagrada, né? Contínua a chuva de néctar da verdade. Quando a própria mente está abalada, é difícil acalmar. Então, o que a gente faz nessas horas? Chama, ó Deus, ó Pai. Mas o que é chamar, ó Deus, ó Pai? É concordar com o desespero, realmente? Não, é abandonar, num bom sentido, né? Abandonar os apegos, a necessidade de querer resolver, de ter o controle e tirar o foco do seu problema, se entregar a Deus. Então, uma outra boa dica, que é um caminho de retomar a Deus, né? de estar conectado com Deus através da oração, é voluntariar-se, fazer bem para as outras pessoas. Porque a gente tira o foco do nosso problema, daquilo que nos causa ansiedade, e vai buscar levar felicidade para outras pessoas. Isto não quer dizer, eu não quero dizer aqui com isso, que a gente vai deixar de tomar atitudes, né, para que as nossas questões serem resolvidas na vida. Tem coisas que a gente se preocupa, a gente quer fazer, e a preocupação no sentido da dimensão de se planejar, né, não tem nenhum problema. Eu tenho algo a resolver, eu tenho que me antecipar, mas eu vou planejar o que eu quero, eu vou tomar as atitudes. Ela não pode virar uma preocupação, não pode começar a ser algo excessivo, porque aí vira transtorno, né? Aí eu não vou ter um bom resultado. Então, conectar-se a Deus não é uma fórmula mágica, nem é conseguir a piedade de Deus. Você já é Deus, já é um com Deus, né? Você e a sua vida unicamente vida de Deus. Só existe uma vida no mundo, que é a vida de Deus. É essa fé que a gente tem que ter. E aí, seja lá o que tiver acontecendo na sua vida, respirar fundo, como já dissemos aqui, e lembrar, tá tudo bem, eu estou sendo protegido, e com a mente calma, você vai conseguir enxergar a solução. E uma das formas de acalmar a mente é entrar para dentro de você, silenciar, abandonar os desejos de tem que ser dessa forma, dessa outra forma, que a gente impõe muito, né? Tem que ser dessa forma que eu quero resolver dessa forma, tem que ser desse jeito. Abandona tudo, simplesmente silencia e se conecta com Deus que está no seu interior, que é você, que é a sua própria essência. E, juntamente com isso, busque ser útil às pessoas, naturalmente, sem que você tenha que lutar no sentido de entrar em conflito com o tal do problema. Ele simplesmente vai voltando ao seu nada original, porque você não deu força. Então, essa, na minha concepção, e acredito, e principalmente no caminho que a Seichonen nos oferece, é a maneira da gente conectar, né? É o que a gente faz na meditação Shinsokan, né? O que a gente faz? Contempla Deus. E Deus é perfeito, tá tudo bem. Aqui agora é o paraíso, né?
Mas, só para finalizar essa ideia, não é uma estratégia parecida, e aqui eu digo com todo o respeito, né? Porque tem valor, tudo que tem no mundo tem valor, mas não é uma estratégia de autoajuda, é um ato de fé. Tá? A gente na Seitinoye não pode, eu não classifico o que a gente fala como autoajuda, porque não é uma luta, tem vários motivos, isso aqui é só uma coisa que eu tem vários motivos para eu dizer isso, mas eu vou destacar um aqui, a gente não está tentando usar palavras positivas para, naquilo que hoje em dia se chama positividade tóxica, né? Tentar ir contra a nossa natureza ou o que está acontecendo, fingindo que as coisas não estão acontecendo. Não é isso. É que a nossa fé é profunda e, vendo que as coisas não estão bem, sentindo que tem algum problema, mesmo assim a gente não se deixa permear por esse problema, não se deixa levar por esse problema, e no ato profundo de fé, a gente lembra, eu e Deus somos uma só pessoa. Então, apesar de eu estar vivendo esse problema, eu vou aprender alguma coisa e vou necessariamente transcendê-lo, porque eu sou filho de Deus. Então, a palavra positiva que a gente usa é porque a gente tem fé profunda de que Deus não criou nada que seja problema. Então, não há outra coisa para a gente falar a não ser coisas boas. Mas isso não é fingir que a gente não está vivendo. Então, se a gente precisar de ajuda, procure ajuda. Se precisar de acolhimento, aceite o acolhimento. Mas nunca achando que a força está fora. Sempre está dentro de você. Então, isso é conectar com Deus. Perfeito. Acho que essa reflexão de fazer, porque a gente tem muito desejo de resolver as coisas da vida com a nossa própria força. Então, eu creio que isso influencia muito nesse processo de ansiedade, né, leitor Araci? Se quiser trazer uma reflexão sobre isso, né, que o leitor Alexandre está trazendo, o quanto às vezes a gente quer fazer com a nossa força, e nesse processo de autoajuda não é só, não, tá tudo lindo e maravilhoso, iludido, né, mas a gente realmente se conscientizar da nossa natureza divina, seria isso? Sim, com certeza. Eu, antes de conhecer a Seitinoye, eu tive um processo de ansiedade, e se a gente, às vezes, por questões até de tabu, a gente não compartilha com a família, com algum amigo, e aquilo vai crescendo, e eu cheguei à doença do pânico. Tive que, então, inclusive, entrar com medicamentos, né? Mas uma das coisas muito importantes que foi na época foi essa questão de realmente sair do meu casulo, da minha situação, do meu problema, que eu achava que era muito grande, e fazer esse ato de amor ao próximo. Então, eu ia semanalmente a uma creche de crianças num bairro, e todas as sextas-feiras de manhã eu participava, então, da atividade na creche, ajudava a cuidar das crianças. Caminhadas em relação à natureza também são muito importantes para a gente sair desse foco, porque na Seitinoye nós aprendemos que só existe Deus e o que vem de Deus, só existe a imagem verdadeira, então só existe o bem. Qualquer coisa fora disso não tem existência verdadeira, é algo que é um fenômeno que está acontecendo, né? E esse fenômeno eu posso alterar a manifestação dele quando eu permito que a minha natureza divina prevaleça, né? Então, é extrair essa força que está dentro de nós. Eu gosto muito do livro, deixa eu ver se eu tenho aqui, A Inexistência da Doença, do mestre Masaharu Taniguchi. Ele tem uma página aqui que eu gosto muito, onde fala sobre imagem verdadeira e fenômeno, quando a gente fala para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que não têm o conhecimento do ensinamento da Seitinoye, e a gente fala só existe Deus, o que vem de Deus, só existe a imagem verdadeira, e fala do fenômeno. Ele diz aqui, para exemplificar, né? Coloquemos um lápis em um copo d'água e observe-o de lado. O lápis parece estar quebrado no nível da água. Esta aparência é o fenômeno, é o aspecto aparente. E o lápis, que não está quebrado, vem a ser o aspecto real. A isso a Seitinoye fala de imagem verdadeira. Na imagem verdadeira, ele é perfeito.
mas no fenômeno parece quebrado. Desta forma, o homem que possui uma imagem verdadeira saudável parece estar doente conforme a posição da sua mente. Se você observar com a mente correta, surgirá o aspecto perfeito da imagem verdadeira, que é essa natureza búdica, né? Então, e é interessante quando a gente faz essa experiência mesmo de colocar o lápis dentro do copo d'água, a gente jura que ele está quebrado, que ele não está inteiro ali, né? Então, nós somos filhos de Deus perfeitos, temos essa natureza búdica. E quando nós parecemos que estamos, que nem um lápis, com alguma imperfeição, ela não tem existência verdadeira. E isso dá o ânimo para que nós preparemos a nossa mente, fortalecemos a nossa fé, para que nós voltamos o mais rápido possível a manifestar essa nossa perfeição de filhos de Deus perfeitos. E, gente, é persistir, não desistir, né? Nós temos que persistir nas práticas. Temos também seminários na academia, nós temos várias academias de treinamento espiritual na Seichonoye. Agora, na primeira semana de dezembro, nós temos o seminário do Renascimento na Academia de Santa Tecla, no Rio Grande do Sul. Mas procurem no site da Seichonoye, tem várias academias pelo Brasil, e são várias oportunidades maravilhosas de nós estarmos conectados, né, com pessoas que têm essa busca, né, de manifestar a sua natureza divina, e com certeza auxiliarão bastante, né, nessa manifestação da nossa perfeição. Porque tudo aqui no nosso dia a dia é reflexo da nossa mente. Isso é um outro pilar da Seichonoye. O primeiro pilar, só existe Deus, o que vem de Deus, só existe a imagem verdadeira, só existe o bem. O segundo pilar, tudo que acontece ao meu redor é reflexo da minha mente. Então, essa ansiedade, essa preocupação, esse temor não tem existência verdadeira. Isso é a minha mente que está perturbada, que está projetando tudo isso. Vejo que coisa incrível, não existe, mas causa um sofrimento grandioso na vida das pessoas, né? E o terceiro pilar, então, para completar, né, que todas as religiões emanam de um único Deus. Então, esse Deus é maravilhoso, não castiga, ele é só amor. E com amor nós conseguimos, então, extrair de dentro de nós essa nossa imagem verdadeira e auxiliar nosso amigo, nosso familiar nessa questão da ansiedade. Maravilha, gente. Tem várias estratégias aí que foram faladas, né, de ações que nós podemos tomar para realmente canalizar a nossa ansiedade, porque o Dr. Marcos Rogério falou lá no começo, né, que é uma coisa natural do ser humano, mas a gente precisa canalizar isso de alguma forma para que isso não se aumente. Então, nós falamos sobre a leitura de livros, a meditação Shinsokan, a oração da cura divina, né, todos estão disponíveis na livraria virtual da Seichonoye. Também as nossas atividades presenciais, que nos auxiliam muito para essa troca, e, consequentemente, a gente pode também ter um voluntariado de se servir ao outro, ao próximo. Então, tantas ações, né, que estão grandiosas, que podem nos auxiliar nesse processo. Mas aí, Dr. Marcos Rogério, muitas vezes parece que a coisa sai do controle, né? E quando que a gente percebe que esses sinais de ansiedade está se tornando um problema mais sério? Porque a gente pode tomar todas essas atitudes, e aí a gente precisa, às vezes, de uma intervenção, às vezes de médico, medicamentoso, mas a gente, às vezes, tem vergonha de falar, né, para as pessoas e compartilhar isso. Qual que é o posicionamento da Seichonoye, né, sobre o apoio médico, sobre o uso de remédios? Bom, na verdade, é imprescindível, muitas vezes, o apoio de medicamentos. A própria preletora Aracy testemunhou, né? Ela necessitou disso, e a gente sabe que a medicina está aí para nos auxiliar. O professor Masaru Taniguchi, ele fala num dos seus livros que a nossa vida, a vida que pulsa dentro de nós, ela é capaz de corrigir qualquer imperfeição. A gente tem uma capacidade interna de sanar doenças, ferimentos, de sanar todo tipo de questão de problema que a gente vive, tanto físico quanto mental também. Essa é a nossa capacidade inerente. Se a gente não está conseguindo fazer isso de forma natural, significa que essa vida que pulsa dentro de nós, ela não está conseguindo trabalhar de forma livre, ela está tolhida de alguma maneira. O medicamento, o que serve? O medicamento serve justamente para acalmar uma parte da nossa mente que está atribulada, preocupada, gerando
dúvida, né? Com dúvida serve para acalmar esta mente, quer dizer, vai baixar um pouco essa questão da ansiedade, da angústia, etc. e tal, e aí você vai ficar mais livre para poder o quê? Se dedicar a tarefas que podem fazer com que você melhore, ou seja, melhore significa que a vida volte a pulsar com toda a sua força. Então, aqui nós já falamos, é a prática da meditação, é ajudar o próximo, é ler livros, é participar de grupos de religiosos, como da Seitonei, por exemplo, se envolver com questões, com coisas boas da vida, do dia a dia, caminhar, por exemplo, ter contato com a natureza, está provadíssimo, né, que você caminhando numa floresta, numa mata, num bosque, num parque, isso vai fazer com que o seu corpo reaja de forma positiva, produzindo aí serotonina, todos os elementos que são importantes para o nosso bem-estar. Então, a gente precisa ficar atento assim, se esta ansiedade passar, né, de um caminho, por exemplo, se ela começar a gerar medo, então você fica com medo, e esse medo começar a gerar angústia, a angústia é a sensação de que as coisas vão ter um fim, né? A angústia é aquela sensação de que o fim está próximo. Então, aí sim você precisa rapidamente procurar a intervenção médica. Na verdade, da ansiedade, dependendo do grau, né, se já gerou medo, é importante procurar médico. Eu diria inclusive, que hoje, né, ainda bem, né, que os psiquiatras trabalham em parceria com psicólogos. Eu sempre digo, vá procurar um psicólogo que trabalha junto com um psiquiatra ou um psiquiatra que trabalha junto com o psicólogo, porque eles entendem que o processo é casado, né? O psicólogo vai trabalhar as questões mais elaboradas pela mente humana, a questão de como você encara os processos da vida, como você reage às questões que acontecem na vida, ou como reagiu aos enfrentamentos que a vida trouxe para você, e o psiquiatra vai justamente trabalhar nesse sentido de fazer com que o medicamento possa dar a você essa tranquilidade, essa serenidade para você poder lidar com a sua ansiedade e espero que não vire, obviamente, uma angústia. Então, nesse sentido, nós somos bastante favoráveis, dependendo do grau, se a pessoa procura um pretor, a gente já vê se o grau está avançado ou não. Obviamente, nós não somos especialistas, não somos psicólogos, tem pretor que é psicólogo, mas essa não é a nossa função, é orientar corretamente a pessoa, mas se for o caso, a gente indica assim, olha, procure aí uma ajuda médica e vamos conversando, vamos pegando as orientações da Seitonei, que com certeza eu já ouvi de várias pessoas. O psicólogo às vezes pergunta, você tem uma religião? Tenho, Seitonei, ótimo. Isso vai me ajudar bastante no seu tratamento. Então, significa que a gente tem como colaborar com a pessoa nesse sentido. Isso aí, quem dá orientação pessoal, o pretor Araci, o pretor Alexandre, sabe disso. A gente ouve isso. Fui no psicólogo e ele diz, você tem uma religião? Tenho. E Seitonei, ótimo. Então, vamos utilizar o que você já tem de ferramentas ou de ferramentas mesmo, né, que a Seitonei te dá para a gente impulsionar o seu tratamento. Nós tivemos casos, inclusive, de pretoras, amigas nossas, que já deram até relatos de experiência, a pretora Maria, lá de Guarulhos, é uma delas, né, que justamente conseguiu sair do momento que já tinha ultrapassado a ansiedade, já estava num período de angústia extremamente forte, que virou uma depressão. Isso tudo foi causado, né, porque ela passou muita fome quando era criança, muitas necessidades quando era criança. Quando chegou a pandemia, aquilo foi o disparador para aquelas coisas que estavam guardadinhas lá no inconsciente emergirem. Mas o psicólogo e o psiquiatra dela disseram assim, estou admirado com a sua recuperação. Enquanto muitas pessoas, no processo da pandemia, estão cada vez mais se angustiando ou se deprimindo, você tem alta. Então, você está de alta. E ela, então, passou por um processo de ter que tomar medicamento, ter ajuda psicológica, e todas as práticas da Seitonei hoje está curada. É muito importante essa colocação que o pretor Marcos Rogério fez, de procurar ajuda realmente, né? Porque o psicólogo, o psiquiatra, eles têm, nesse momento, quando a situação está um pouco mais séria, eles têm um papel fundamental, né? Na época que eu tive essa ansiedade que foi crescendo, eu passei por um temor e chegou a uma depressão,
de não querer sair, de ter medo de tudo. A doença do pânico, você tem medo que vai morrer, e eu não sabia o que era, então é uma coisa realmente que traz muito sofrimento, né? Então, nós temos que eliminar os tabus, né? Na Seichonoye, nós temos essa verdade de que nós todos somos filhos de Deus, nós temos toda essa força, essa potencialidade infinita dentro de nós. Mas se nós realmente, em algum momento, não importa se somos preletores, se somos divulgadores, se somos adeptos, se nós estivermos em algum momento sentindo essa necessidade de uma ajuda maior, fenomênica, nesse momento de medicamento, de conversar, de fazer uma terapia, a Seichonoye não é contra nada disso, né? Nós temos que realmente procurar essa ajuda, porque essa ajuda vai acelerar com que a gente possa também, juntamente com o ensinamento e com as práticas da Seichonoye, resolver aquilo de uma forma mais rápida, mais eficiente, para que a gente possa voltar à nossa normalidade de uma forma mais tranquila, né? E com um preparo maior, né? A gente precisa ficar arrastando esse sofrimento, né? Com esse conjunto, nós conseguimos ter uma solução mais rápida, né? Dessa situação. Então, muitos pretores, divulgadores, eles têm vergonha de dizer que estão com alguma situação e aquilo vai crescendo. Então, não vamos deixar com que isso evolua na nossa vida, né? Vamos logo procurar uma orientação pessoal, conversar com algum colega, quem é preletor, e também, se for necessário, realmente procurar um psiquiatra, um psicólogo, porque eles estão aqui realmente para auxiliar nesse processo. É muito importante. E eu acho que esse processo, às vezes, dá vergonha, porque seja alguém que está entrando na Seichonoye e não conhece ainda, mas com seus familiares tem vergonha de falar, mas também pessoas que já frequentam, já conhecem, né, a verdade, eles têm vergonha de falar, mas como que eu estou passando por isso, né? E às vezes entra muito naquela questão de que, a verdade liberta, mas ela, às vezes, parece que não é suficiente, ou a gente sente que a gente não está conseguindo. E eu acho que entra muito no processo que a gente falou de querer fazer as coisas com a nossa própria força, né? E aí, Pletor Alexandre, se puder trazer essa reflexão, né? Será que basta a gente conhecer a verdade para se curar? Como que a gente consegue isso? Eu diria que não é conhecer intelectualmente a verdade. De alguma maneira, todos nós conseguimos concordar quando nós ouvimos da Seichonoye. Somos filhos de Deus. Difícil uma pessoa discordar disso, né? É difícil a gente também discordar de uma série de outras afirmações que nós temos na Seichonoye ou em outras religiões que remetam à verdade. Agora, não é o entendimento intelectual da verdade, é o fundir-se com a verdade. É entender que você e a verdade são uma coisa só. Quando a gente fala a verdade aqui, não é uma reflexão meramente filosófica. É a gente entender que é ser espiritual. Isso que é libertador. Isso é que faz a gente trilhar o grande caminho, né? Na Sutra Sagrada, a Verdade em Orações, a Verdade em Orações, na página 87, nós temos oração para seguir livremente o grande caminho, né? E aí o que a gente é lembrado o tempo todo? Que eu sou filho de Deus, que Deus é meu pai, é minha mãe, que Deus é espírito onipresente, né? Eu estou aqui com ela lendo, e que o caminho que preenche o universo não é um caminho estreito, que limita a liberdade do homem, é um caminho amplo e livre, que dá acesso a todos os lados. Por isso é chamado de grande caminho. E aí, é com base nessa oração que eu afirmei anteriormente, que diz assim, para trilhar esse grande caminho, eu preciso transcender o meu ego. Então, transcender o ego aqui é deixar de você achar que você tem que entender. Nós temos uma questão que é típica do nosso mundo, né, contemporâneo, que é assim, se eu não entender, eu não pratico. Eu tenho que entender.
eu sou preletor, se eu estiver passando por alguma coisa, eu não posso falar sobre isso porque eu ainda não entendi. Não é isso, né? A verdade está na prática. Então, a gente tem que se permitir praticar o ensinamento. Permitir praticar. Então, a verdade liberta, porque nós passamos a despertar, mais do que entender intelectualmente, despertar para a verdade de que eu sou pleno, completo, ser espiritual, filho de Deus. Essa é a verdade que liberta. Aí, quando isso acontece, não importa mais que problema você esteja vivendo. Tá? Aqui não significa que você vai espalhar, que só entendeu a verdade ou só está liberto quem sai por aí contando o seu problema para todo mundo. Não, você pode ser uma pessoa discreta, uma pessoa que... Né, você não tem que contar seu problema para todo mundo. Busque Deus em primeiro lugar, né, para se conectar, para entregar tudo nas mãos de Deus. E aquelas pessoas que você conhece, que você ama, pode ser assim. Né? Mas o libertador é você assim... Olha, eu posso estar na cama doente. Já estou percebendo, sabe, estou aqui no hospital. Mas, apesar disso, eu sou filho de Deus. Esta doença que eu estou vendo não sou eu. Sabe aquela coisa que o pessoal fala assim, não me representa? Né? Então, é assim, isto que eu estou vivendo não me representa. Isso é libertador. Porque aí você volta à sua essência. Isto não me representa. Tudo bem, não estou fingindo que eu não estou vivendo isso. Então, tem que tomar remédio, toma remédio. Fazer oração, vamos fazer oração. Buscar o apoio dos amigos, vamos buscar o apoio dos amigos, da família. Mas é libertador, porque eu não vou me deixar levar por aquilo que está acontecendo na minha vida agora. Por isso, nessa oração a que eu me referi, que está em A Verdade em Orações, Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, volume 1, né? É oração para seguir livremente o grande caminho, e aí ele diz assim, e para transcender o ego, esse que fica o tempo todo dizendo, não, você está sofrendo mesmo, não fica, né? Fica com vergonha aqui, fica com medo ali e tal. Ele diz assim, você precisa ficar acima das nuvens da ilusão. O que é acima das nuvens da ilusão? Né? É entender que aquele lápis que estava dentro d'água, que a preletora Araci nos falou, parecia torto porque era um reflexo de uma circunstância física. Aqui eu estou falando de física do mundo material, né? Das leis da física, mas o lápis é o lápis. E é isso que você tem que entender. Quando você entender que o lápis é imutavelmente o lápis, não há nada que atrapalhe a sua escrita. Não é isso? Mas enquanto você achar que o lápis está torto, você, então, atrapalha a escrita. Né? Então, na oração diz, neste momento, abandono minhas preferências e meus ódios. Anulo minhas intenções egoísticas, afasto os argumentos, porque a gente fica argumentando também. Por causa disso, porque por causa disso, de repente, e eu não estou desmerecendo nenhum diagnóstico, nem o sofrimento de ninguém, mas você vê um número enorme de pessoas com TDAH que hoje a sociedade tem, né? Que aparece o tempo todo. Eu sou professor, então toda hora tem alunos assim, eu estou com TDAH, eu estou não sei o que, eu estou... Tá bom, tudo bem. Mas como que a gente pode lidar com isso além do diagnóstico? O diagnóstico é uma sentença de morte? É uma sentença de fim? Então, a gente precisa acreditar que, tal como uma prova, né? Eu estou falando de educação, então está aqui o professor Marcos José, uma prova que é um instrumento de avaliação que vai avaliar o momento. Então, quando o médico te diz o momento, é o momento, mas isso não quer... Se você tirar uma nota baixa naquele momento, não quer dizer que você seja burro. Né? Você continua o mesmo aluno capaz, cheio de potencialidades, inteligente de sempre. Neste momento, o reflexo foi isso, mas está nas suas mãos mudar. E aí ele diz assim, esvazio a minha mente
né? Esvaziar minha mente é parar de ficar argumentando, silencia, né? E desejo sinceramente unir-me à sabedoria de Deus que me orienta. E é isso, unir-se à sabedoria de Deus que me orienta. Aí houve o despertar. Aí não tem problema, estou passando por isso. Não preciso anunciar no Instagram, estou com um problema. Né? Não precisa necessariamente, você não tem que fazer isso. Tá? Mas você também vai dizer assim, não, eu estou passando porque agora é o momento de eu aprender uma lição. Qual a lição que eu estou aprendendo? Essa. Aproveita, aprende, segue. Né? É isso. Veja que sublime ensinamento, pessoal. Que sublime ensinamento que nos conecta, né, com a nossa origem, que nós somos a vida de Deus, estamos aqui para manifestar esse Deus, e o que acontece é como uma peça de teatro que nós escrevemos e que nós vamos, no dia a dia, projetando. Então, o professor Masanobu Taniguchi, no livro Orações Diárias, tem uma oração que ele diz: se o roteiro não está bom, basta mudar, basta escrever um outro roteiro, né? Então, é isso que o professor Alexandre falou agora, né? É projeção. Se o roteiro não está bom, basta escrever um outro roteiro. E quando nós temos essa visão da nossa vida sobre o prisma espiritual, de quem nós realmente somos e da nossa missão aqui, que é manifestar Deus. Vejam, Deus criou todo esse universo esplêndido, maravilhoso, e a última criação dele, a criação mais perfeita, foi o ser humano, para que ele possa se expressar de forma consciente. Então, nossa missão é grandiosa. Nós estamos aqui para ser felizes. Não é para sofrer de ansiedade, não é para ter doença, não é para ser pobre. Nós estamos aqui para manifestar a glória de Deus, né? Mas esse roteiro nós escrevemos, nós somos donos do nosso destino. Nós somos o dono, né? Então, através desse prisma espiritual, através de nós pegarmos a rédea da nossa mente, do nosso destino sobre esse prisma espiritual, nós podemos realmente solucionar qualquer problema que surja na nossa vida. E identificar que aquele lápis quebrado é só uma manifestação, que aquela doença, aquela carência momentânea, aquela situação que não é o bem que está acontecendo nesse momento na minha vida, não é a realidade. Então, eu posso mudar. Que bom que eu posso mudar. E essa verdade é que liberta. Com certeza. Né? A Cetinoé fala que mesmo que o eu fenomênico sofra, o eu verdadeiro não sofre. Né? Estamos acima disso. E aí o que precisarmos fazer de ações práticas, né? Tanto em oração quanto, né, de apoio médico, que possamos fazer, mas para realmente revelar a nossa imagem verdadeira como filhos de Deus. E aí, pretor Marcos Rogério, queria trazer uma pincelada, né? Eu sei que isso valeria um diálogo à parte, até porque foi comentado, né, sobre as mídias sociais, o quanto isso também tem afetado, né, as nossas ansiedades, para trazer, né, essa mensagem para a gente, final, conectando nesse ponto, o quanto isso tem, na atualidade, esse aumento também tem a ver com as mídias, né? Bom, na verdade, eu recentemente vi um gráfico, não é? Um gráfico onde mostra, por exemplo, o número, né, o número de casos de ansiedade, depressão, etc., tal, dentro de um gráfico, então você tem lá um crescimento, né? Esse crescimento coincide com o crescimento dos usuários de internet. Então, você tem lá um marco que é 1998, você tinha lá um X percentual da população que sofria desses males aí de ansiedade, angústia, depressão, etc. e tal, e conforme vai crescendo o acesso à internet, esse número vai crescendo praticamente paralelo. Então, tem alguma relação aí muito clara, né, no aumento do número de casos de ansiedade, depressão, com o aumento do acesso à internet. Mas o que é a internet? Que mal que ela tem? Na verdade, ela não é um mal em si, né? É o uso dela que tem causado esses problemas. Tem vários estudos que apontam aí nesse sentido, mas um deles, né, indica essa questão da nossa relação com o próprio tempo, não é?
a gente precisa estar o tempo inteiro disponível, a gente precisa, a relação com o tempo, por exemplo, as coisas acontecem numa velocidade muito maior do que o nosso próprio cérebro foi programado, preparado, né? A gente deixa de ter um contato que a gente chama mais analógico com as coisas, né, de contemplação, etc., para ter uma vida muito mais digital. Então, essa velocidade das coisas, você precisa estar o tempo inteiro respondendo, conectado, e você pode juntar com uma ideia de que é do filósofo polonês, o Zygmunt Bauman, né, quando ele traz sobre a nossa sociedade líquida. O que aconteceu? Acontece que as coisas ficaram muito voláteis também, relacionamentos voláteis, empregos voláteis, tudo virou volátil, tudo evapora, não é? Então, aquilo que você teme que pode evaporar causa ansiedade, né? Quando você está num local seguro, você tem um controle sobre o tempo, quando você tem uma perspectiva, um planejamento de realização, aquilo te dá segurança. Agora, a partir do momento que você vira tudo líquido, né, que é o termo que ele usa, isso vai gerando angústias e ansiedades. Então, a pessoa precisa realmente se desconectar, ela tem que dizer quem manda em quem. Uma outra questão que é apontada pela Shoshana Zuboff, que é uma pesquisadora norte-americana sobre essa questão das relações com a internet, né, ela coloca que a nossa vida vai sendo cada vez mais direcionada por aqueles que fazem a programação das mídias eletrônicas. Então, você tem, no início, jogos, entretenimento eram feitos justamente para que você se entretenha mesmo, brincasse. Depois começou a entrar um pessoal que trabalha dentro das universidades, da área comportamental, são os comportamentalistas, né, que começam a perceber que você consegue amarrar a pessoa cada vez mais dentro do universo da telinha, e isso vai gerando com que a pessoa fique tão presa a essa tela que vai esquecendo do resto do que está à sua volta, ela vai deixando de viver o que está à sua volta. Para exemplificar e terminar, outro dia um amigo meu dizia que uma criança, né, que ela olha para uma tela, por exemplo, então ela está querendo mexer na tela porque ela quer que a coisa mude muito rapidamente, né? E isso não acontece, ele falava isso, eu observava isso, não acontece no mundo real. Você tem um outro tempo, uma outra dinâmica no mundo real. Então, você planta uma árvore, você imaginou, você quer que a árvore cresça o quê? Na tela, ela cresce em 2 segundos, né? Você aperta um botão, ela vai crescendo. Isso gera uma falsa sensação de como as coisas devem se desenrolar. Então, eu diria que as pessoas têm que se afastar mesmo, o máximo possível, dessas questões de mídias sociais, etc., usar praticamente para se relacionar, ou para pegar algumas informações, e deixar de lado, porque isso realmente está causando um problema sério de saúde mundial. Isso já está estudado, está claro, aqui não é muito revelado, a gente sabe por quê, né? Então, nesse sentido, né, tivemos várias ações práticas aí do que nós podemos fazer. Então, em relação, né, a sair um pouco das telas, ir para o mundo e se conectar com Deus, com as pessoas, em outro tempo, são coisas que nos auxiliam muito nesse processo, né? Trouxemos aqui várias práticas, várias ações que podemos fazer. Então, fica aí o convite a todos que estão em casa para participarem das nossas reuniões presenciais, para trocarem experiências. Não tenham vergonha, não tenham medo, estamos, né, de braços abertos e estamos juntos, né, para conseguir vencer todos os desafios da vida que aparecem, né? Então, muito obrigada, preletores, por esse incrível diálogo, essas trocas muito especiais. Foi realmente muito transformador, esclarecedor. Tenho certeza que para todos que estão em casa. E já aproveito, né, para pedir para que o pessoal que está em casa compartilhe com aquele amigo, com aquele parente que vocês sabem que estão passando por algum momento difícil, que eu tenho certeza que vai auxiliar, né, nessa transformação e nessa conscientização da imagem verdadeira de cada um de nós. Inicie 2025 com um despertar de novas possibilidades. Adquira as Palavras de Luz 2025, preceitos diários, e presenteie aqueles que você ama com a energia transformadora que este ano reserva. A cada manhã, ao virar a página,
você abre portas para uma nova jornada de inspiração e crescimento. Deixe que as palavras preencham seu lar e seu local de trabalho, criando um ambiente de paz e otimismo, onde a alegria flui naturalmente. Logo ao amanhecer, as mensagens de luz e positividade tocam profundamente o seu coração, irradiando as bênçãos de Deus em todos os aspectos do seu dia. Disponíveis nos formatos de parede e de mesa, as Palavras de Luz 2025 Preceitos Diários oferecem mais do que palavras, elas trazem uma conexão diária com a essência divina. Por décadas, essas palavras têm sido uma força poderosa, ampliando a presença da Seite Noye e impactando vidas em todo o Brasil. Vários relatos confirmam que ao expor as palavras de luz, o equilíbrio e a harmonia se tornam companheiros constantes na jornada diária. Adquira as suas Palavras de Luz 2025 Preceitos Diários em nossa livraria virtual, livraria.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também pode encontrá-las em uma de nossas sedes espalhadas por todo o Brasil. Consulte o endereço mais próximo em sni.org.br/onde encontrar. Palavras de Luz 2025 Preceitos Diários. Um presente para transformar o seu ano e o daqueles que você mais estima. Muito obrigado!